Um caso assustador terminou com um final feliz para a família do pastor Raymond Tesman, da Igreja das Nações. Nesta quinta-feira, a filha de Raymond, Laura Tesman, de 11 anos, foi resgatada de um sequestro. Na quarta-feira, criminosos imobilizaram o pastor na porta de casa e levaram a menina. Os sequestradores fizeram uma série de exigências para o resgate e chegaram a pedir 11 milhões de reais. De acordo com o delegado Anselmo Cruz, a criança foi feita refém e mantida amarrada, vendada e amordaçada em um porta-malas. Ela ficou sem comer e pôde ir ao banheiro apenas 2 vezes. A polícia conseguiu prender um primeiro envolvido ainda na quarta-feira e, a partir disso, a criança foi deixada na cidade gaúcha de Três Cachoeiras, a 120 quilômetros de Criciúma. Após a sessão desta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal chegou a 5 votos a favor da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e apenas um voto contrário. O que não era esperado por boa parte da esquerda, porém, é que o único voto contra descriminalizar a droga fosse ser do ministro Cristiano Zanin, indicado recentemente pelo presidente Lula. Primeiro nome escolhido para a Suprema Corte no terceiro governo do petista, Zanin tem votado na contramão da pauta progressista e irritado apoiadores dessa linha ideológica. Zanin recebeu críticas de parlamentares e também do influenciador Felipe Neto. O youtuber classificou como imperdoável, inexplicável e inaceitável o fato de Lula ter indicado Cristiano Zanin, a quem ele chamou de ultraconservador. O tenente-coronel André Luiz Cruz Correia, integrante da segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fazia parte de um grupo de WhatsApp com militares da Ativa. O grupo falava contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e também sobre um possível golpe de Estado. A descoberta foi feita pela Polícia Federal por meio do aparelho celular do tenente-coronel Mauro Cid, apreendido em uma operação. Desde que passou a ser segurança de Lula, em março deste ano, Correia fez ao menos 6 viagens nacionais e internacionais com o petista. A última foi a ida à Bélgica, em julho. A PF levou o caso ao Palácio do Planalto e o que se sabe até o momento é que o militar possivelmente será exonerado. A CPMI do 8 de janeiro vai propor na próxima semana um acordo de delação premiada ao ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. O fato é inédito, visto que nunca um colegiado legislativo fez este tipo de proposta a um depoente. Caso Mauro Cid aceite, ele poderá obter redução de pena. A informação veio da relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, em entrevista à Rádio CBN. Mauro Cid está preso preventivamente desde maio sob suspeita de falsificação de dados de vacinação da Covid-19, inclusive de Bolsonaro. O tenente-coronel também é citado nas investigações sobre o esquema de venda de joias e relógios e os atos de 8 de janeiro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, convidou hackers do bem e outros cidadãos brasileiros a se inscreverem para testar publicamente a segurança das urnas eletrônicas. Chamado de teste público de segurança das urnas e dos sistemas de votação e apuração, o evento ocorre entre os dias 27 de novembro a 1º de dezembro no edifício sede da Corte. Essa é a 7ª edição da testagem e as inscrições para participar são feitas no site do TSE. Desaparecido desde a última terça-feira, o maquiador de famosos Ricardo Luiz Milani Tavares, conhecido como Rico Tavares, foi encontrado na noite desta quinta. Rico foi localizado em um hospital de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O desaparecimento do profissional causou uma comoção entre artistas como Letícia Spiller, Tata Werneck, Cláudia Ohana, Tayla Ayla, Fernanda Rodrigues e Regina Casé. A atriz Dani Suzuki, amiga do maquiador há 25 anos, fez uma campanha para as buscas. O Hospital Estadual Alberto Torres, onde o maquiador está internado, informou que ele foi vítima de um atropelamento e resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Nesta quinta-feira aconteceu a pré-estreia da 3ª temporada da série The Chosen em São Paulo. Criador, diretor e co-roteirista da série, o norte-americano Dallas Jenkins veio ao Brasil com sua esposa, Amanda, e seu filho Sam para participar do evento. O Brasil é o 2º país que mais assiste The Chosen, perdendo apenas para os Estados Unidos. O ex-jogador Kaká
A apresentadora Karina Bach e o ator Felipe Fogosi foram alguns dos famosos que estiveram na pré-estreia. A partir de quinta-feira, dia 31, os 2 primeiros episódios da terceira temporada de The Chosen, dublados em português, terão exibição exclusiva na rede Cinemark de cinemas. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site da Cinemark, nas bilheterias e também pelo aplicativo. Em petição protocolada no Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou espontaneamente os extratos bancários dos 4 anos em que ele esteve na presidência. O envio ocorre uma semana após o ministro Alexandre de Moraes determinar a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-chefe do Executivo e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. No documento levado pelos advogados ao Supremo, os advogados de Bolsonaro apontam que ele se apresenta de forma espontânea para afastar a necessidade de movimentar a máquina pública para apurar os dados bancários em questão. Os representantes do ex-presidente também pedem que seja decretado sigilo nos autos. A volta da regra de reajuste automático do salário mínimo, aprovada na quarta-feira na Câmara, deve elevar as despesas do governo em 15 bilhões e 800 milhões de reais no ano que vem e 30 bilhões de reais em 2025. Os cálculos são do economista Tiago Sbardelotto, da XP Investimentos. Um acordo feito entre o presidente da Casa, Arthur Lira, e a equipe econômica liberou o caminho para a votação da medida provisória após fracassar a tentativa do governo de incluir no texto a taxação dos investimentos de super ricos no exterior, chamados de offshore. O economista calcula que a nova fórmula levará o mínimo a R$ 1.418 em 2024 e a R$ 1.507 em 2025, de acordo com suas projeções para a inflação e para o PIB. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se entregou nesta quinta-feira a autoridades do estado da Geórgia, em uma prisão no condado de Fulton. Trump foi fichado com direito a mugshot, como é conhecida a foto do procedimento. Ele deixou o local após 20 minutos depois de pagar uma fiança de $200 mil, cerca de R$ 1 milhão. As autoridades penitenciárias também coletaram as impressões digitais de Trump, que é acusado de 13 crimes por supostamente tentar reverter de forma ilegal na Geórgia o resultado da eleição presidencial de 2020. O ex-presidente deixou a prisão em um comboio de veículos blindados escoltados pelo serviço secreto, que é responsável por sua segurança.